A serpente, parte 1. Animais de sangue frio. As serpentes são répteis pertencentes à ordem Squamata, animais que possuem escamas, sendo conhecidas popularmente como cobras. Deduz-se que as serpentes evoluíram a partir de lagartos que se enterravam no solo e que o seu corpo alongado e desprovido de patas seria apenas uma adaptação a esse modo de vida. As serpentes endêmicas de climas quentes são ovíparas, enquanto que algumas espécies de climas temperados são vivíparas. Nas espécies vivíparas, os ovos eclodem dentro do corpo da mãe. A mãe morre porque os ovos eclodem. Quando eclodem dentro do corpo da mãe, a mãe acaba morrendo. Durante a vida, esses animais trocam de pele inúmeras vezes em um processo chamado de muda. As serpentes são animais dotados de pálpebras transparentes e desprovidos de canais auditivos, sendo capazes de sentir as vibrações do solo através do seu esqueleto. Elas não ouvem, não têm canais auditivos, elas apenas sentem as vibrações. Possuem língua com 2 ramificações, que é chamada língua bífida, com a função de tato e olfato. Ao se locomoverem, as serpentes dão pequenos toques com a língua no chão para captarem pequenas partículas que, por sua vez, são colocadas em orifícios conhecidos como órgão de Jacobson, que se localizam no céu da boca e estão ligados ao olfato. O órgão de Jacobson também é muito importante para seguir trilhas de presas e para o reconhecimento sexual. Ou seja, a língua é utilizada como tato e como olfato. Por isso, quando elas andam, elas tocam a língua no chão e com isso elas captam partículas. E essas partículas são colocadas nesses orifícios que ela tem, que ajudam a seguir as trilhas das presas delas. Muitas serpentes possuem glândulas produtoras de veneno na cabeça, responsáveis pela produção da peçonha, que é o veneno. E também 1 ou mais pares de dentes no maxilar superior, dotados de um canal por onde sai esse veneno. O veneno desses animais pode ser definido como sendo uma especialização da saliva, que tem a capacidade de quebrar proteínas, facilitando a digestão. Esses venenos são produzidos com substâncias de natureza proteica, como as neurotoxinas, que afetam e destroem as células do sistema nervoso, levando à morte, e as hemotoxinas, que causam hemorragia, e as enzimas proteolíticas, que destroem os tecidos. Em quase todas as cobras peçonhentas que possuem veneno, podemos encontrar uma depressão localizada entre cada olho. Aqui na imagem vocês veem essa depressão entre cada olho e a narina. Isso é chamado fosseta lacrimal ou fosseta loreal.
Esse órgão é especializado em sentir as variações da temperatura, o que permite à serpente saber se há a presença de outro animal por perto. Como ela não ouve, ela é dotada desse órgão e, através dele, ela sente as variações, a temperatura de corpos perto dela. Muitas serpentes venenosas não apresentam nenhum órgão capaz de injetar esse veneno. No entanto, serpentes como a naja, que vocês veem aí na imagem, são capazes de injetar o veneno, como também expeli-lo em jatos, que podem alcançar até 3 metros de distância. Por causa desse hábito, essas serpentes são chamadas de cuspideiras. As serpentes podem ser encontradas em diversos locais, como no solo, árvores, buracos, na água doce e também no mar, a serpente marinha. Dentre as diversas espécies de serpente, podemos citar a surucucu, jiboia, sucuri, urutu, cascavel, coral e por aí vai, e muitas outras. As víboras. As víboras pertencem à subfamília Viperinae. Elas sempre são venenosas. Elas têm uma cabeça mais larga e triangular. Geralmente medem cerca de 75 centímetros, apesar de alguns exemplares medirem muito mais. Geralmente elas são pequenas em relação às serpentes. Apesar de suas dimensões discretas e às vezes pequenas, as toxinas injetadas pelas víboras nas suas vítimas conseguem imobilizar presas que superam o seu tamanho de uma forma desproporcional. Elas imobilizam animais grandes, bem maiores que ela. Esses répteis têm um par de dentes que se retraem na área do palato ao fechar a boca. Os dentes entram no palato. No entanto, eles agem como a primeira linha de defesa quando elas se sentem ameaçadas. Aí eles saem. Além disso, elas são extremamente rápidas para adotar posições de ataque. Não é impossível, mas ser mordido por uma víbora é relativamente difícil. A maioria delas costuma reagir fugindo quando sente que alguém está se aproximando. Elas não atacam, a menos que sejam provocadas. Muitas espécies são tão pequenas que só conseguem morder entre os dedos das mãos ou dos pés. As cobras. As cobras maiores e sem veneno. Essas serpentes pertencem à família Colubridae. Incluem aproximadamente 1.800 espécies diferentes. Seu tamanho varia entre 20 e 30 centímetros, mas algumas alcançam até 10 metros de comprimento. As cobras são caracterizadas por uma cabeça visivelmente cheia de escamas. Geralmente elas são terrestres, embora também existam cobras aquáticas, escaladoras e anfíbias, que tanto vivem na água quanto na terra. Esta é a família com a maior classificação de gêneros e subespécies. A família das cobras.
existem espécimes que são totalmente inofensivos. Geralmente são animais diurnos e por isso seus olhos são bem desenvolvidos e suas pupilas são grandes e quase sempre circulares. Serpente marinha, uma das mais venenosas do mundo. Intimamente ligada às cobras, a serpente marinha difere morfologicamente na forma dos seus parentes terrestres, já que seu corpo está adaptado para suportar a imersão em águas profundas e outras peculiaridades da vida marinha. A serpente marinha é um animal paradoxal. Se, por um lado, tem a reputação de ser uma criatura calma, que não ataca sem ser perturbada, e com a qual as pessoas podem interagir enquanto mergulham, há quem goste de nadar perto delas, embora não fiquem perto de suas primas terrestres. Mas, ao mesmo tempo, são altamente venenosas e, na verdade, mais peçonhentas do que qualquer outro tipo de serpente. Estas belas criaturas estão relacionadas com os ofídeos terrestres australianos e, ao contrário dos animais aquáticos puros, respira o ar da superfície regularmente. Uma adaptação única ao mundo aquático é a capacidade que elas têm de absorver oxigênio através da superfície da pele. De fato, elas podem satisfazer suas necessidades de oxigênio em 25% através desse sistema da pele. Outra evolução necessária é como as serpentes marinhas lidam com o sal, já que são originalmente animais terrestres e não podem tolerar altos níveis de salinidade, como outras criaturas marinhas. Como resultado, elas desenvolveram glândulas especiais sob e ao redor da língua que lhes permitem remover o excesso de sal em seus corpos. A evolução final das serpentes marinhas está em suas escamas. A maioria das serpentes terrestres possui escamas sobrepostas projetadas para proteger o seu corpo da constante abrasão com o solo. O atrito, com o solo. As serpentes marinhas, por outro lado, não precisam dessa proteção. Portanto, suas escamas são suaves e não se sobrepõem. Elas são projetadas para serem mais hidrodinâmicas e para atuar como uma armadura contra os corais pontiagudos, que podem feri-la, A serpente marinha, assim como seus primos terrestres, é venenosa e, embora as mordidas sejam raras, elas ocorrem, ao contrário das terrestres. Quando as serpentes marinhas picam, não tendem a injetar grandes quantidades de veneno. Elas sempre injetam uma quantidade pequena de veneno. Como resultado desse envenenamento menor, a mordida inicial é frequentemente indolor e os sintomas não aparecem imediatamente. Elas injetam pouco veneno e a pessoa quase não sente a dor da mordida, porque é muito pouco veneno. E aí é que está o perigo, porque os sintomas não aparecem na hora. Quando você sente a dor, que você
sente a mordida muito mais forte, que existe maior quantidade de veneno, você pode se cuidar. Mas nesse caso, às vezes a pessoa não percebe. E aí os sintomas, como não vêm na hora, eles vão surgir depois. No entanto, apesar do pequeno volume de veneno fornecido pela picada, ele permanece perigoso devido à sua potência. Se não for tratada, a morte pode ocorrer de 8 a 12 horas depois. Então, ela é muito perigosa por isso, porque ela coloca pouco veneno e o veneno é potente e pode matar nesse período de tempo. A serpente na Bíblia. Há alguns 4 termos hebraicos e um grego relacionados à palavra serpente, a saber, na língua hebraica, zakal, que significa temível, arrastar-se, nachash, que significa serpente, sarap, que significa requeimante, tanim, que significa serpente, e na língua grega, ophis, que significa serpente. A serpente, também chamada de cobra, é conhecida por ser traiçoeira, perigosa, entre outros. Nas páginas da Bíblia, a serpente aparece como um ser astuto, a qual convenceu Eva a pecar contra Deus. Veja a seguir todos os versículos sobre serpente que estão na Bíblia. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? Gênesis 3, versículo 1. Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis. Gênesis 3, versículo 4. Disse o Senhor Deus à mulher: que é isso que fizeste? Respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Gênesis 3, versículo 13. Então o Senhor Deus disse à serpente: visto que isso fizeste, maldita és entre todos os animais domésticos e o és entre todos os animais selváticos. Rastejarás sobre o teu ventre e comerás pó todos os dias da tua vida. Gênesis 3, versículo 14. Dan será serpente junto ao caminho, uma víbora junto à vereda, que morde os talões do cavalo e faz cair o seu cavaleiro por detrás. Gênesis 49, 17. Quando o faraó vos disser: fazei milagres que vos acreditem, dirás a Arão: toma o teu bordão e lança-o diante de Faraó, e o bordão se tornará em serpente. Êxodo 7, versículo 9. Então Moisés e Arão se chegaram a Faraó e fizeram como o Senhor lhes ordenara. Lançou Arão o seu bordão diante de Faraó e diante dos seus oficiais, e ele se tornou em serpente. Êxodo 7, versículo 10. Disse o Senhor a Moisés: faze uma serpente abrasadora, põe-na sobre uma haste, e será que todo mordido que a mirar viverá. Números 21, versículo 8. Fez Moisés uma serpente de bronze e a pôs sobre uma haste. Sendo alguém mordido por alguma serpente, se olhava para a de bronze, sarava.
Números 21, versículo 9. Removeu os altos, quebrou as colunas e deitou abaixo o poste ídolo, e fez em pedaços a serpente de bronze que Moisés fizera, porque até aquele dia os filhos de Israel lhe queimavam incenso e lhe chamavam Neustã. 2 Reis, capítulo 18, versículo 4. Pelo seu sopro aclara os céus, a sua mão fere o dragão veloz. Dragão aqui como serpente. Jó 26, versículo 13. Tem peçonha semelhante à peçonha da serpente. São como a víbora surda que tapa os ouvidos. Salmos 58, versículo 4. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o leãozinho e a serpente. Salmos 91, versículo 13. Aguçam a língua como a serpente, sob os lábios tem veneno de áspide. Salmos 140, versículo 3. Se a cobra morder antes de estar encantada, não há vantagem no encantador. Eclesiastes 10, versículo 11. Antiga serpente, Satanás. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como leão que ruge, procurando alguém para devorar. 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 8. O apóstolo Pedro está ensinando sobre as astutas obras de Satanás, com base em duas coisas históricas. Primeiro, que ele mesmo, Pedro, foi tentado por Satanás, e o próprio Senhor Jesus disse a Pedro que Satanás queria cirandá-lo, peneirá-lo, mas pela intercessão de Jesus, que orou por Pedro, Pedro foi livre daquele laço do diabo. Segundo, é que Pedro, sendo um pregador do Evangelho, conhecia pelo menos o mínimo da palavra e da história. No princípio, quando Deus criou o homem, Deus deu ordem para que Adão lavrasse a terra e guardasse o jardim. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden, para o cultivar e o guardar. Gênesis 2, versículo 15. Lavrar tudo bem, mas guardar de quê? Ou de quem? Nós sabemos que se trata do diabo, mas Adão não sabia. Ele apenas deveria ser sóbrio e vigiar. Ele deveria guardar o jardim, vigiar. Porque havia mais alguém no jardim e Deus avisou a ele. Satanás escolheu a serpente e, através da serpente, enganou o homem, causando toda espécie de mal sobre a terra. A serpente é Satanás e o diabo, que tentou Eva e causou o pecado na humanidade. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás. O sedutor de todo o mundo, sim, foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. Apocalipse 12, versículo 9. Por isso, Pedro diz que o diabo anda em derredor, à nossa volta, e que devemos vigiar e orar para que Satanás não tenha lugar em nossas vidas. A serpente de Moisés.
E o povo falou contra Deus e contra Moisés: Por que nos fizeste subir do Egito para que morramos nesse deserto onde não há pão nem água? E a nossa alma tem fastio desse pão vil. Então o Senhor mandou entre o povo serpentes abrasadoras que mordiam o povo, e morreram muitos do povo de Israel. Veio o povo a Moisés e disse: Havemos pecado, porque temos falado contra o Senhor e contra ti. Ora ao Senhor, que tire de nós as serpentes. Então Moisés orou pelo povo. Disse o Senhor a Moisés: Faze uma serpente abrasadora, põe-na sobre uma haste, e será que todo mordido que a mirar viverá. Fez Moisés uma serpente de bronze e a pôs sobre uma haste. Sendo alguém mordido por uma serpente, se olhava para a de bronze, sarava. Isso está em Números 21, dos versículos 5 a 9. E aí vocês podem ter noção da imagem da serpente enrolada na haste. O povo no deserto foi rebelde e foi castigado com serpentes abrasadoras, e muitos morreram. Mas Deus se compadeceu dos arrependidos, como sempre, por sua imensa misericórdia, e ordenou que Moisés fizesse uma serpente que seria levantada em uma haste. E quem olhasse para esta serpente de metal, tendo fé, seria curado. Todo o Antigo Testamento era sombra do que viria no momento certo, e toda a Escritura então apontava para Cristo, para o Messias que viria. A serpente que Moisés fez por ordem de Deus e que foi levantada em uma haste, requeria a fé do povo, pois só aquele que tivesse fé ao olhar para ela seria curado. Era um ato de fé. Isso já apontava para Cristo, que um dia seria levantado na cruz, como ele mesmo fala para Nicodemos. Ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do Homem que está no céu. E do modo por que Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. João 3, versículos 13 a 15. O Senhor Jesus lembrou a Nicodemos o episódio da serpente de metal, de bronze, porque ele, Nicodemos, como um mestre religioso, conhecia essa passagem e quis mostrar que esse ato de fé, tanto ao olhar para a serpente ser curado, quanto a olhar para ele, Jesus, na cruz, seria imprescindível para a salvação, pois somente a fé em Cristo, no Messias levantado na cruz, levaria o homem à salvação e à vida eterna. Nicodemos era um mestre religioso. Ele conhecia essa passagem de Moisés e Jesus tenta mostrar para ele e dizer: olha, lembra daquele episódio de Moisés? Aquilo era um ato de fé. Quem olhasse para a serpente levantada e tivesse fé nela, ele seria curado. Assim também eu vou ser levantado, foi o que ele disse a Nicodemos. Então, quando eu for levantado, também haverá um ato de fé, e todo aquele que olhar para mim e crer em mim, levantado, será salvo.
Isso o Senhor Jesus explicou a Nicodemos, embora a Bíblia não diga se Nicodemos entendeu e se ele foi transformado. Olhar para a serpente naquela época de Moisés era um ato de fé. O povo tinha que crer que Deus, através daquela serpente de bronze, curaria os que foram mordidos. Da mesma forma é olhar para a cruz e para Cristo, acreditando que Ele nos salva, afirmando que Ele é o nosso Senhor, o nosso Redentor, e crendo que Ele morreu pelos nossos pecados. Isso também nos traz a cura, a libertação e a salvação. Olhar para Cristo também é um ato de fé, em que há necessidade de se crer e de receber a graça de Deus derramada sobre nós, graça que não escolhemos, pois nós é que fomos escolhidos por Deus antes da fundação do mundo. Portanto, nós somos as ovelhas do Senhor. Ouvimos a sua voz e o seguimos, porque Ele é o bom pastor e deu a vida pelas suas ovelhas. E só nos resta sermos eternamente gratos, porque, apesar dos nossos deméritos, pois nós não merecemos nada, Ele nos amou incondicionalmente e nada nos separará do amor que está em Cristo Jesus. Amém.